Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Reunidas religiosas, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. São Barnabé, companheiro então dos apóstolos, depois, como vimos, escolhido como apóstolo de Nosso Senhor, teve como nome original José. Depois, todo o seu apostolado ficou conhecido como Barnabé, que justamente significa filho da consolação. Assim foi apelidado, segundo Santo Inácio de Antioquia. Ele narra aqui, Barnabé, foi José, depois chamado Barnabé, se deveu esse nome a ele, foi dado esse nome a ele, por conta dessa sua caridade para com os aflitos. Era o homem do consolo, o homem, sobretudo, da consolação. Conseguia, assim, ser uma pessoa de grande santidade e grande caridade e simpatia, assim nos narra os primeiros discípulos. Era uma pessoa de extrema polidez, educação e, sobretudo, santidade. Deus o transformou. Aquele que já havia conseguido grandes estudos, era alguém que esperava ansiosamente o Messias, foi companheiro de Saulo, São Paulo, na escola de Gamaliel. Era alguém que conhecia profundamente as Sagradas Escrituras e, quando foi escolhido pelos apóstolos, a mando de Nosso Senhor, porque ele só veio a se tornar apóstolos depois da ascensão, assim como São Paulo, dois companheiros que muito trabalharam na evangelização dos povos, foi então escolhido para apóstolo. Foi ele quem, primeiro se convertendo, apresentou São Paulo para São Pedro e São Tiago em Jerusalém. Todos temiam o Saulo perseguidor, agora presente na igreja. Aquele que outrora martirizava os cristãos, tornava-se um deles. E quem o trouxe? Justamente São Barnabé. Após então essa instrução, saiu para pregar o evangelho em inúmeros lugares. As conversões eram tamanhas que ele teve que pedir auxílio a São Paulo. Narra-se que sua vida foi um contínuo martírio, uma entrega total a Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que os apóstolos em Jerusalém afirmavam que ele e São Paulo sacrificavam a sua vida em nome de Jesus. Foram eles que organizaram esmolas, um consolo para aqueles que estavam passando fome em Jerusalém. Uma grande carestia havia ocorrido em Jerusalém, os cristãos estavam padecendo fome. Eles, São Paulo, tiveram esse olhar de misericórdia, essa consolação. Organizaram então essa coleta para Jerusalém. Narra-se que, ao pregar, realizava tantos milagres em meio aos pagãos, que eles enfrentaram uma dificuldade. Os pagãos julgavam que eram deuses, julgavam que São Barnabé era Júpiter e queriam adorá-lo. Aquilo que antes era dificuldade tornou-se agora idolatria. E ele e São Paulo expressamente condenavam tais atos, explicavam que não eram deuses por mais que fizessem milagres, mas as obras maravilhosas que realizavam eram em nome do único e verdadeiro Deus, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Após inúmeras viagens, permaneceu então um grande tempo em Antioquia. Ali tornou-se a sua cidade principal. E com todo o seu zelo, conseguiu inúmeras conversões. Porém, os judeus buscaram persegui-lo. E assim pôde entregar a sua vida sendo lapidado, foi apedrejado até a morte. Participou também de um concílio em Jerusalém, onde foi então justamente escolhido para ser bispo. Nós ouvimos que recebeu a imposição das mãos. O ato de impor as mãos é o ato que os bispos realizam, que os sacerdotes realizam no sentido da bênção e aqui, sobretudo, no sentido do sacramento. Assim como o sacramento da crisma, também o sacramento da ordem. Ele era transmitido pela imposição das mãos e também através da unção, além da palavra consecratória. Vemos já a raiz ali do sacramento da ordem sendo celebrado. E assim morreu então na ilha de Chipre. Interessante que seu corpo foi
ser encontrado no século V. E uma das coisas que mais foram marcantes ao encontrarem as suas relíquias é que nos seus braços havia uma cópia do Evangelho de São Mateus escrita à mão. Provavelmente o próprio São Barnabé escreveu ali os evangelhos para pregar, fez uma cópia daquilo que foi o Evangelho de Nosso Senhor para divulgar aos povos. Alguém que se entregou totalmente sua vida a Nosso Senhor Jesus Cristo. Da sua vida, do seu nome, podemos entender, podemos tomar como resolução ser filho da consolação, consolar os que choram, consolar aqueles que estão aflitos. Nosso Senhor Jesus Cristo, de modo especial, seu Sagrado Coração, é o nosso consolo. Aqueles que buscam a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, terão seus nomes inscritos no coração de Nosso Senhor. Isso para nós deve ser motivo de consolo. Se não fosse a nossa fé, se não fosse a certeza de uma vida após a morte, cairíamos no desespero. Que graça teria a vida se a morte viria para terminar tudo? Para nós agora a morte é só o primeiro passo para toda uma eternidade na graça de Deus. E para isso vale cumprir o que os apóstolos fizeram, entregar a vida e se dedicar totalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amá-lo profundamente, amar o seu coração, o coração de nosso Senhor, que tanto amou os homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glorioso São Barnabé, rogai Por nós.